Boa noite, Jornal da Zimbo de segunda-feira. Centenas de estudantes da Universidade Privada de Angola, UPRA, manifestaram-se hoje em frente à instituição para protestar o aumento do valor das propinas e emolumentos. De acordo com os estudantes, a nova tabela de preços, a título de exemplo, dita que as matrículas passam a custar 50 mil kwanzas. O valor da propina do curso de Medicina chega aos 120 mil kwanzas mês. Pouco menos de 2 meses nos separam do arranque do ano acadêmico 2020. Mas na Universidade Privada de Angola, os estudantes e a sua direção já estão de costas viradas. Em causa está o anúncio da subida do valor da propina, que atinge os 120 mil kwanzas mês para o curso de Medicina. O ano passado a enfermagem pagava 35 mil kwanzas, agora a enfermagem vai pagar 60 mil kwanzas, que é algo anormal. A medicina que pagava 42.500 o ciclo básico vai pagar 60 mil kwanzas. E o ciclo clínico do 3º ao 4º ano vai pagar 80 mil kwanzas. O ciclo clínico do 5º ao 6º ano vai pagar 120 mil kwanzas. Acho que a universidade pensa que nossos pais vão na árvore e terão dinheiro, isso é muita brincadeira. O valor da matrícula aumentou para 30 mil kwanzas, isso semestralmente. Nesse semestre, primeiro, nesse caso, vamos pagar ou pagaremos 30 mil kwanzas e no próximo semestre 20 mil kwanzas. Eu pagava 45 mil kwanzas no 3º ano de medicina. Este ano, dormimos e acordamos, assustamos com a tabela dos pressários, vamos pagar 80 mil kwanzas. A propina dobrou-se praticamente, isso é um absurdo. Os estudantes dizem que este aumento, para além de ser absurdo, não vai de encontro às condições da universidade. A UPRA não tem condições suficientes que justifiquem o aumento das propinas. Reiterando primeiramente a partir da infraestrutura. Os estudantes acusam ainda a direção da UPRA de divulgar indevidamente nas redes sociais, como retaliação, as notas de uma estudante por esta fazer parte da mobilização da manifestação. A Associação de Estudantes fala mesmo em ato criminoso. Algo que não se faz. A universidade jogou como infantil. Nós estamos a chamar a universidade de infantilidade. Então nós pedimos socorro aos órgãos competentes, principalmente a Assembleia Nacional, a PGR, para ver a situação, porque o Ministério das Finanças não autorizou a subida de preços das universidades privadas. Alguns vieram de famílias camponesas. Como é que as famílias vão sobreviver mediante essa situação? Se as famílias, muitas são aquelas que têm o salário base, que é equivalente a 30 mil kwanzas. O que é que vai se justificar nessas famílias que têm os seus filhos no 3º e no 4º ano? Como é que vai ficar o futuro desses profissionais que já estão no 3º e no 4º ano? A polícia foi chamada a intervir durante a manifestação, que chegou a registrar momentos de ânimos exaltados. O acesso à reitoria também foi bloqueado pela Segurança Interna e pela Polícia Nacional. Ilustre, queremos contactar a direção da universidade. Não tem autorização. Minutos depois deste contacto, fomos recebidos por uma responsável da reitoria que alegou não ter autorização para se pronunciar à TV Zimbo, uma vez que o reitor e os seus vices não se encontravam na instituição. As imagens são Jackson Massaki, Antônio Filipe, à TV Zimbo, na UPRA. E ainda hoje, dezenas de estudantes da Universidade Jean Piaget também mostraram-se contra a subida do valor das propinas. As reclamações dos estudantes foram feitas com cartazes e palavras de ordem que apelam o recuo do aumento dos preços das propinas e os emolumentos. Até agora, ninguém da direção da universidade se pronunciou sobre o assunto. O Assamba Neto, chefe de Departamento de Apoio ao Consumidor e Resolução de Litígios, é nosso convidado. Boa noite. Boa noite. Acompanhou connosco estas duas matérias. Vocês já estiveram nestas instituições. Realmente os preços subiram. Qual é a posição do INADEC? Bem, duas questões. Venho em nome do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, sou diretor adjunto do INADEC. Recebemos várias reclamações a nível das universidades e, de facto, essa peça
também hoje nós acompanhamos e estamos a tomar as devidas providências para salvaguardar aquilo que são os interesses dos consumidores, uma vez que existe uma relação de consumo e dentro dos parâmetros da lei, essa relação de consumo deve ser salvaguardada. E o INADEC, em função da sua proatividade, em função da matéria que recolheu, já está a trabalhar no sentido de inverter a situação. Quando fala em providências, quando fala que estão a trabalhar, refere-se a quê exatamente? O que é que vocês estão a fazer? Note, há aqui uma manifestação por parte dos estudantes. Nós, como sabe, não basta apenas uma acusação. É um facto que nós estamos a viver a nível de quase todo o país, as pessoas a manifestarem que os preços das propinas subiram, quer a nível do ensino secundário como do ensino superior. E o INADEC não está distante dessa realidade. E em função disso, nós no ano passado já tomamos determinadas providências e, nessa altura, apenas vamos materializar aquilo que já agizamos. E este ano vão materializar como exatamente? É o que as Bem, pessoas como sabe, obedece a determinados procedimentos. Sem descurar, nós vamos esgotar a fase administrativa e, se não conseguirmos pela via do diálogo com as instituições, nós vamos acionar os mecanismos judiciais disponíveis. Porque é uma ação recorrente, ou seja, acontece todos os anos. Certo. Como sabe, em função dessa situação que coloca agora, nós trabalhamos também na antecipação. Desde o mês de agosto que trabalhamos com o Ministério da Educação, com a ANEP também, nesse caso, e não conseguimos qualquer resultado. Nessa altura, nós estamos a preparar o expediente para remeter às autoridades judiciais para dar o melhor tratamento. Há informações de que o INADEC nunca reuniu com as universidades? Colha? Bem, o ensino superior tem uma representação, nós nunca tivemos nenhuma reunião com essa associação, nunca vimos nenhum pedido de solicitação que nos foi devidamente apresentado ou comunicado, nunca recebemos. A nível do ensino particular, propriamente da ANEP, como sabe, nós já fizemos um trabalho interno e também não recebemos nenhum documento que autorizasse a subida dos preços. Senhor Wassamba, estamos a falar em quase uma subida do dobro, ou seja, 100% do valor. As universidades, pelo menos estas duas, estão identificadas. Serão responsabilizadas para servir de exemplo a outras para não optarem pela mesma conduta? Bem, eu que disse no início, como sabe, nós temos que acionar os mecanismos judiciais para averiguar se de facto todos os procedimentos foram respeitados ou não. Basta termos a certeza que todo o material necessário esteja ali reunido, nós vamos remeter e assim esperaremos que eles se pronunciem. Os Exato. alunos falavam também sobre o preço das reconfirmações das matrículas, dizem que está muito elevado, cada instituição pode colocar o preço que quiser. Bem, o dia que isso acontecer, a função do Estado desaparece e nós não estamos aqui para isso. Algumas já a cobrar até com um mês de propinas, um mês de aulas. É um procedimento correto? É ilegal esse procedimento. É ilegal. E nós, com matéria palpável que prove, nós estamos a recolher essas matérias, não posso adiantar aqui, como sabe, obedecemos aquilo que é o princípio do contraditório ainda, mas nós vamos recolher todos os elementos e vamos submeter às autoridades de direito para poder responsabilizar civil, criminalmente essas instituições. Estas universidades estão acima da lei? Ninguém está acima da lei. Por mais que quem quer que seja, o primado da lei fala mais alto na nossa sociedade. Já agora, qual é o número de denúncias que já chegou até vocês? Bem, do levantamento que fizemos a semana passada até sábado, nós tínhamos perto de 800 reclamações. Um número muito alto. Já uma denúncia, exatamente. Exatamente, isso preocupa-nos, redobra a nossa vontade de trabalhar em prol de ver salvaguardar os interesses desses consumidores. E vamos agora a falar também sobre o ensino particular. Há colégios subirem as propinas, sobre isso que nós vamos falar
Também nesta entrevista, dizia-lhe que há colégios subirem o valor das propinas. O INADEC já deixou claro que vai responsabilizar os colégios que assim procederem. É isso mesmo que vamos acompanhar agora. O presidente da Associação Nacional do Ensino Particular considera que o INADEC não tem competência para definir o valor das propinas praticadas pelos colégios em Angola. António Pacavira considera legítimas as reclamações dos encarregados de educação, mas adianta que, em função da situação económica do país, muitos colégios são obrigados a ajustar o valor das propinas para não fecharem as portas. Não por nós. António Pacavira não gostou do tom usado no comunicado do INADEC. O comunicado do INADEC é um pouco arrogante. E arrogante porque o INADEC acha que, sendo Estado, pode usar do seu ius império. Vai para o tribunal e não perde. Não, não é assim não. O presidente da Associação do Ensino Particular questiona a legitimidade do INADEC para regular o funcionamento do setor e defende que aquela instituição tem problemas mais graves para resolver, como é o caso da demora na entrega dos certificados por parte de algumas instituições de ensino ou mesmo a especulação dos preços dos bens de primeira necessidade. A população esperava, era expectante que o INADEC travasse. A cesta básica não conseguiu travar. Eletrodomésticos não conseguiu travar. Eletrônicos não conseguiu travar. A indústria automóvel não conseguiu travar. Peças, acessórios não conseguiu travar. Hoje abre o ano com a estratégia de atacar o ensino particular. Está errado. Vimos algum especulador no tribunal? Não vimos nenhum especulador no tribunal. Agora prometem levar o ensino ao tribunal por quê? António Pacavira recorda que os colégios são também consumidores e, por isso, todos foram afetados pela subida de preços. Um computador que era 100 e tal, hoje custa 400, custa 1 milhão de kwanzas. Todos os produtos que nós consumimos subiram. E então nós temos que ser razoáveis. De quem é a culpa da subida? Vamos procurar culpados? Não. O número 1 da Associação Nacional do Ensino Particular desmente as acusações do INADEC e diz que já entregou àquela instituição a lista dos colégios que pediram autorização para aumentar o preço das propinas. Para António Pacavira, o que está em causa é a sustentabilidade do setor e a garantia da qualidade dos serviços. Nós queremos manter níveis satisfatórios para os nossos alunos, porque queremos satisfazer as expectativas dos encarregados. E sem mexer um bocadinho na propina não tem hipótese. E o nosso aumento é raso. Não cria inflação nenhuma, sob nenhuma hipótese. Tem colégios que estão atualizando na ordem de 1.000 kwanzas, 2.000. Para quê? Porque a luz subiu, a água subiu, os combustíveis vão subir e então é uma questão preventiva. Mas nós reunimos-nos com os pais. Os pais são os meus parceiros que nós temos. Reunimos-nos com os pais, houve concordância e nós comunicamos da subida. Atualmente, a ANEP controla mais de 600 escolas do ensino básico e secundário. O segmento do ensino particular emprega, neste momento, mais de 40 mil pessoas. Voltamos ao estúdio. Há colégios também a subir o valor das propinas. O INADEC já deixou claro que vai responsabilizar quem assim proceder. Mas António Pacavira parece não estar muito conformado com esta medida, chama mesmo de arrogante e diz que vocês não têm competência para poder então definir os preços das propinas. Concorda com esta posição? Bem, o INADEC sabe aquilo que são as suas atribuições. Em nenhum momento nós definimos o preço das propinas. Nós apenas estamos a defender. Atenção, não somos contra nem a favor da subida. O que nós estamos a defender é que para haver uma subida no ensino, uma subida das propinas, deve haver autorização da autoridade competente. Sempre que não houver autorização da autoridade competente, estamos perante a ilegalidade. Neste caso não existe. Não existe, porque o Dr. Pacavira, até o momento, não conseguiu apresentar nenhum documento que comprova a entrega desse expediente no Ministério das Finanças. Que é a autoridade competente. Exatamente. Não temos. E relativamente à questão que coloca acerca das subidas dos preços, eu penso que vivemos num país diferente do Dr. Pacavira, porque o INADEC tem estado a publicar aquilo que são as suas ações a nível de apreensões, a nível da própria comunicação social, tem divulgado o trabalho que tem feito em prol da sociedade. Disse há pouco tempo que
a ANEP nunca solicitou uma autorização para poder subir o preço das propinas e deveria tê-lo feito já há quanto tempo? Note, existem critérios que são utilizados para se apresentar esse expediente. Geralmente são 6 meses antes do final de cada ano letivo. Se a ANEP mostrasse um documento que comprovasse que deu entrada da documentação ao Ministério das Finanças, nós aí trabalharíamos em conjunto. Só que não existe esse documento, apenas existe uma intenção. E antes da decisão desse documento, nós sentimos que de facto já foi tomada a medida e tomamos conhecimento de muitos colégios a fazerem vendas casadas. Só se faz a confirmação com o pagamento de transporte. E, em alguns casos, até a confirmação de matrícula vai entre 100 mil kwanzas a 90 mil kwanzas. Nós estamos atentos com essas situações, não estamos a trabalhar de forma arbitrária, estamos a trabalhar presos na legalidade e vamos agir até as últimas consequências. Na sua opinião, como é que tem sido o papel da entidade reguladora de preços e concorrência? Tem sido eficaz? Faz sentir? Bem, qualquer instituição rege-se por normas próprias e o seu procedimento deve ser avaliado internamente. Não cabe ao INADEC avaliar aquilo que é o desempenho de uma outra instituição, porque nós não conhecemos a realidade dos procedimentos que lá estão. Cabe ao INADEC, sim, falar de si em função daquilo que são as suas atribuições. E falando de si e das suas atribuições, o INADEC tem, de facto, combatido a especulação de preços e outros males que assolam os consumidores? Naturalmente, o INADEC tem trabalhado em várias brigadas com a Inspeção do Comércio, com o próprio SIC, com a AGT e outras instituições afins. E temos apresentado esses resultados a nível da comunicação social. Senhor Wassamba Neto, foi um prazer tê-lo aqui. Boa noite. Até à próxima. Muito obrigado e até à próxima. O INADEC está sempre preparado para poder responder àquilo que são os intentos dos consumidores. Pois é, e o INADEC em Benguela suspendeu temporariamente as atividades comerciais de um mini-mercado por possuir um gerador industrial dentro da loja e por venda de produtos fora dos padrões higiênicos. A queixa relativamente à presença do gerador dentro do estabelecimento, que tem levado alguns produtos a cheirarem a dióxido de carbono, data do final do ano passado e, segundo o responsável do INADEC, já cá tinha estado para as medidas persuasivas ao agente econômico, o que não surtiu efeito, daí a suspensão da atividade. Constatamos que no início deste ano o gerador ainda continua no interior do estabelecimento, a razão pela qual o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, a título de medida de precaução, a título de medida cautelar, decidiu então suspender temporariamente a atividade deste agente econômico até que o mesmo retire o gerador do recinto do estabelecimento e porque também já temos recebido reclamação dos consumidores relativamente ao clima no interior do recinto e nomeadamente também a cheiros nauseabundos, razão pela qual então viemos cá dar como suspensa a atividade deste agente econômico. Além do INADEC, os bombeiros analisaram também a situação e concluíram que o estabelecimento não reúne segurança contra incêndio. Primeiramente, tendo em conta o local onde está fixado o gerador, portanto, dentro da loja, portanto, o que faz com que os trabalhadores e os clientes acabam por inalar o monóxido de carbono que é proveniente do mesmo gerador. E depois também tem uma outra questão que tem a ver com a temperatura que é passada do gerador para os produtos que ali são vendidos. Portanto, isto viola aquilo que são as regras das normas de conservação dos próprios produtos. O gerador dentro do estabelecimento não é a única razão da suspensão. A questão da higiene é outra que concorre para tal situação. É péssima porque o mesmo não observa as condições de higiene, nem tampouco a arrumação. E isto também periga totalmente a saúde dos consumidores, porque são produtos perecíveis e não perecíveis que estão à volta desta área que não oferece condições de saúde, de higiene. De recordar que no ano findo, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor realizou perto de 300 atividades
prazo e a especulação de preços. Cerca de 2.000 ex-trabalhadores da Empresa Nacional de Diamantes reclamam a falta de pagamento de salários base em atraso desde 2013 e as indemnizações resultantes da paralisação dos projetos mineiros em 2008. A Endiama alega que não deve salários aos ex-trabalhadores e que já solicitou a intervenção urgente do Gabinete de Inspeção-Geral do Trabalho para a resolução do conflito. Clima de tensão na Empresa Nacional de Diamantes em véspera de mais um aniversário. De frente ao edifício da empresa, centenas de ex-trabalhadores exigiam pagamentos de salários em atraso. Pedimos à Endiama que poderia pelo menos nos falar como é que ficam os nossos salários básicos em atraso de 2008 até agora, mas apenas em dezembro podia nos dar um dinheiro para nós passar as quadras festivas. Estão a ficar sem as mulheres, as mulheres estão a lhes deixar, os senhores estão a acabar por morrer. Eles trabalharam nos diversos projetos mineiros até 2008, ano em que foram mandados para casa por alegada crise financeira e com a promessa de uma indemnização que até hoje não é cumprida. Chegaram, chamaram aqui os funcionários, pegaram o saco de dinheiro, meteram de lado, pegaram os documentos, chamavam as pessoas, vem cá, assina, toma dinheiro, você não pode ler os documentos. Afinal, na tona, o dinheiro era para pagar 17 meses e indemnizar os funcionários. A quem tem idade elevada, poder ir na reforma. Que tem idade mais nova é que podia continuar a trabalhar. A Endiama não fez isso. A Endiama alega que não deve salários aos manifestantes. E esta é a nossa decisão, não regularizar qualquer salário, até porque estes trabalhadores, a maior parte deles nem sequer era trabalhador da Endiama, eram de empresas em que a Endiama participou. Filipe da Silva, de 57 anos, é um dos ex-trabalhadores que contribuíram para a segurança social e garantir a sua reforma. Entretanto, os valores descontados ao longo dos anos de trabalho não foram inseridos na Caixa Social. Já devia estar na reforma. E não está até agora por quê? Até aqui são eles. Dizem amanhã, porque estamos a envidar esforço, porque lá no Instituto não tem dinheiro que eles não depositavam. Eu agora me resta saber, se eles me descontavam a reforma, como é que eles não depositavam? Eles teriam que depositar a reforma. Quanto a esse aspecto, a Endiama diz que já estão garantidas as condições para regularizar a segurança social dos ex-trabalhadores. O Conselho de Administração da Endiama diz estar aberto ao diálogo e solicitou ao Gabinete de Inspeção-Geral do Trabalho para intervir no conflito. E o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Diamantes anunciou a privatização do Hotel Diamante e a empresa de segurança Alfa 5. José Júnior fez este anúncio durante a apresentação do balanço de atividades da Endiama de 2019. O processo de privatização do Hotel Diamante e da empresa de segurança Alfa 5, das quais a Endiama detém mais de 50% das participações, já está em curso. Nós hoje temos o Hotel Diamante Luanda, né? E a nossa proposta foi no sentido de privatizar, né? Aliás, este hotel não é 100% propriedade da Endiama, não é? Mas a nossa participação, que é maioritária, é para sair dela. Outra empresa para privatizar, e aí parcialmente, é a Alfa 5. Nós hoje, que é de serviço de segurança, nossa proposta foi no sentido de passarmos a ser minoritários, está presente, porque o tipo de empresa, particularidade do nosso produto, etc., tem componente de segurança também forte, só que em vez de 70% do capital que temos hoje inverter, passarmos a ter 30%. De acordo com o balanço das atividades de 2019 apresentado esta segunda-feira, a Endiama registrou uma baixa de 4% na produção de quilates. Entretanto, cresceu em 54 quilates, né? Durante este período, a exploração semi-industrial recuperou 34.855 mil quilates. Do ponto de vista global, a recuperação global foi de 9.121.515
1000 quilates. Com olhos no futuro, a Indiama pretende estar entre os 3 maiores produtores de diamante. A estratégia para alcançar este objetivo passa pelas novas descobertas de minas. Portanto, a estratégia para sermos fortes no domínio da mineração, o ponto de partida é sempre a descoberta de minas, né? É trabalhar na prospecção. E para o efeito, para além da nossa comparticipação direta, né? E devo referir que nós hoje temos 2 operações de prospecção no campo, no terreno, né? 2, uma da Aluvião e outra de Kimberlito. Temos estado a trabalhar também para que outras empresas possam vir participar nesse esforço. Fez saber da extinção dos direitos de 60 projetos, que gerou a abertura de 33 áreas que podem permitir a captação de novos investimentos estrangeiros. O conflito Estados Unidos da América e Irão pode estar longe de terminar, mas as preocupações de que haja muito petróleo no mercado estão a compensar os riscos de oferta no mercado. O petróleo WTI caiu 6,4% na semana, sendo a maior queda desde junho do ano passado, ao passo que o Brent, referência para o petróleo extraído no Mar do Norte e comercializado na Bolsa de Londres, perdeu 5,3%. O preço do petróleo está sob forte pressão desde a passada quarta-feira, depois que o presidente Donald Trump se absteve de responder aos ataques de foguetes de Teherão às bases aéreas dos Estados Unidos e do Iraque. Antes desse impasse, o petróleo estava em forte alta, com o WTI a atingir previsões de que chegaria aos $71 ao barril para a entrega em abril. Um cenário fortemente alimentado pelas especulações de uma guerra de facto entre os Estados Unidos e o Irão. Os americanos adotaram sanções mais duras contra Teherão na sexta-feira, visando a indústria de metais multibilionária da República Islâmica, como parte da campanha de dor máxima da Casa Branca, destinada a prejudicar as chamadas ambições nucleares de Teherão. O comandante da Guarda Revolucionária do Irão também prometeu vingar-se mais duramente dos Estados Unidos após o ataque às bases aéreas que não matou nenhum soldado americano. Embora as greves americanas não tenham impactado diretamente na produção e o embarque de petróleo, as principais praças comerciais do Ouro Negro haviam inicialmente previsto um elemento de risco mais alto no mercado, com medo de uma reação de Teherão. Tanto o Irão quanto o Iraque são membros da OPEP, que juntamente com a Arábia Saudita respondem por cerca de 40% da produção mundial de petróleo. O risco de um conflito fez com que os petroleiros evitassem na semana passada o Estreito de Hormuz no Irão por questões de segurança. É para o barril de petróleo Brent que vamos olhar agora. Abre a semana em baixa nas principais praças internacionais e fica cotado abaixo dos $65. O ouro negro, que serve de referência às exportações nacionais, foi vendido a $60,28, registrando assim uma quebra de 70 cêntimos, equivalente a perdas de 1,8% do valor, se comparado à sessão da última sexta-feira. O Banco Nacional de Angola prevê pôr em circulação a nova família do Kwanza no primeiro semestre deste ano. O relatório parecer da proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação uma nova família de notas foi hoje aprovado na Assembleia Nacional. A nova família da moeda nacional, o Kwanza, passa a contar apenas com o rosto do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto. Durante os debates na especialidade, várias questões foram levantadas pelos deputados e algumas alterações serão feitas. A bandeira da República já não vai constar das novas notas, a insígnia e a imagem do presidente Neto mantêm-se. Esta segunda-feira, os deputados votaram o relatório parecer conjunto da proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação uma nova família de notas do Kwanza. Uma das propostas apresentadas pelos deputados foi a troca do nome Pensador para o nome original da língua Chokwe,
Samanhonga. Mas o consenso a nível do Ministério da Cultura é que nós deveríamos adotar a designação pensador. Portanto, há um trabalho já efetuado em torno do assunto. Aparentemente, outras designações foram também já exploradas, investigadas, e nesta altura, e com base numa referência que se tem do primeiro Simpósio Nacional de Cultura, em que se adotou o pensador como temos hoje, como símbolo da nossa cultura, portanto, essa sua designação, e nós entendíamos, por isso, acatar o Conselho do Ministério da Cultura, mantendo pensador sem a tal referência, conforme foi visto aqui, ou seja, Samanionga, entre aspas, tanto o pensador. Tal como foi adotado em 2012, as novas notas do Kwanza serão introduzidas progressivamente e na mesma proporção de retirada de circulação da atual família, contendo-se deste modo qualquer sustentação de ajustamento de alta de preços à economia. Segundo o governador do Banco Nacional de Angola, após a sua aprovação pela Assembleia Nacional no próximo dia 23 de janeiro, o BNA vai desenvolver ações de comunicação à sociedade, apresentando as suas características, bem como tornar público o calendário da sua introdução na economia, para garantir que a entrada em circulação ocorra com tranquilidade ao longo do exercício de 2020. No entanto, o Banco Nacional de Angola pretende pôr em circulação as novas notas no primeiro semestre do corrente ano. E a Assembleia Nacional aprovou os relatórios pareceres de alguns diplomas que constam da sessão plenária marcada já para o próximo dia 23 de janeiro. Um dos diplomas que vai à discussão na próxima semana é a lei sobre as instituições do poder tradicional. As propostas de lei sobre as instituições do poder tradicional, como a expropriação por utilidade pública, vão à discussão e votação na generalidade na próxima reunião plenária da Assembleia Nacional, agendada para dia 23 deste mês. Os deputados consideram fundamental a discussão e aprovação da proposta de lei sobre as autoridades tradicionais, porque a maioria da população vive em zonas rurais. Entendem ser necessário disciplinar o poder das autoridades tradicionais, porque o mesmo é regido por normas costumeiro que não podem colidir com as normas constitucionais. O relatório parecer conjunto dos dois diplomas foram aprovados nesta segunda-feira. Visa definir as condições objetivas e subjetivas atinentes ao Instituto Jurídico da Expropriação, bem como as normas que estabelecem os princípios gerais e procedimentos a serem observados pela administração pública com vista à salvaguarda dos direitos que assistem os particulares e todas as demais pessoas que possam ser lesadas pelo ato expropriativo. Os deputados aprovaram também os relatórios da proposta de lei da identificação ou localização celular e vigilância eletrónica para fins de prevenção e repressão criminal. O objetivo desta lei é o de dotar de competências o Ministério Público para conduzir eventuais ações para a sua solicitação. A presente proposta de lei visa regular a atividade de investigar, com recurso ao encobrimento da identidade e da missão dos agentes dos órgãos de polícia criminal em colaboração aos demais órgãos de segurança, ordem interna e defesa nacional, no âmbito da investigação criminal, com o fim de prevenir ou reprimir crimes, mediante a ocultação da identidade do agente. Os métodos, técnicas e meios clássicos de investigação criminal se mostram insuficientes para a prevenção e repressão criminal, bem como para a recolha de prova.
A sessão na especialidade desta segunda-feira serviu também para alterar um artigo do Código de Valores Mobiliários. Porque este artigo definia as multas, tendo em conta o nível de transgressão dos agentes que operam no mercado imobiliário. Quando a lei foi aprovada, nós tínhamos outra perspectiva daquilo que seria a evolução macroeconômica do país, tínhamos outra perspectiva em relação àquilo que seria a estrutura das empresas que operam nesse mercado. Os deputados aprovaram também o relatório parecer da proposta de lei da requisição civil. Voltaremos a atualizar as notícias já a seguir. Volte connosco. Até já. Aventurava-se a chegar tão alto, se ninguém o segurasse. Resistia a todas as tempestades, se não se sentisse amparado. Ia tão longe, se não tivesse uma boa companhia. Sentia a mesma energia, se ninguém cuidasse de si. Fazia-se ao mar, se não se sentisse seguro em terra. Estaria tão tranquilo, se não conseguisse eliminar os riscos que todos corremos. Estaria tão seguro de si, se o Big Seguros não o protegesse. Porque o seu mundo merece a nossa proteção. Big Seguros, seguramente juntos. O administrador de Benguela, detido neste sábado, acusado de 4 crimes, foi ouvido nesta segunda-feira pelo Ministério Público e até ao momento não se sabe a medida de coação aplicada. Entretanto, levantam-se questões sobre a legalidade do mandado de detenção assinado pelo subprocurador da República, titular em Benguela, no dia 9 deste mês, uma vez que o mesmo já tinha sido exonerado das funções no dia 17 de dezembro. O jurista José Ramon diz ter ficado perplexo com a medida. Nós deixa-nos um bocadinho perplexo e é também fator de análise. Já tivemos a discutir em volta disso tudo, se de facto é que estará na base. Será que, do ponto de vista técnico-jurídico, ainda, pese embora ele ser exonerado, podia praticar atos? São questões que vão ser analisadas no âmbito do próprio processo, e sei que os detentos têm mandatários constituídos no processo e nós, enquanto acadêmicos, não vamos ensinar o Papa a celebrar uma missa, mas facto é que, a nível administrativo, é fator de se levantar aqui a arguição de nulidades do ato praticado por esse magistrado. Eu sei que existem determinados acadêmicos que entendem que isso é um ato administrativo, mas é preciso entender que é um ato administrativo, é um ato processual que colocou em causa o direito e liberdade dos direitos e liberdades fundamentais, ou seja, privou-se a liberdade através de um ato praticado por alguém que, do ponto de vista técnico, não é legítimo. Portanto, eu sei que os mandatários deverão apanhar a nota e, naturalmente, nos requerimentos que hão de fazer, hão de se levantar essas questões que pensamos que são fundamentais e devem ser analisadas sob pena, depois de comprometermos a própria administração da justiça. É preciso que os atos processuais, esses atos, e até porque o processo tem fase de instrução preparatória, que a instrução seja isenta de qualquer tipo de vício, para então, na busca da verdade material, não se beliscar todo um trabalho que está a se levar em cabo. E o Tribunal Supremo retoma amanhã o julgamento do antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, e do ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe. No processo em que estão arrolados 4 réus, está em causa uma alegada transferência ilegal de 500 milhões de dólares para o exterior do país. Após a fase da audiência dos 4 réus envolvidos no processo da transferência dos 500 milhões de dólares, o tribunal retoma a sessão de julgamento nesta terça-feira, com a audição das testemunhas e declarantes arrolados.
O julgamento continuará na fase de produção de provas, com a inquirição do ex-ministro das Finanças, Archer Mangueira, o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, o subdiretor do Gabinete Jurídico do BNA, Álvaro Pereira, e o assessor econômico do ex-governador do Banco Nacional de Angola, João dos Santos Ebo. Segundo o juiz da causa, João Pitra, em entrevista à Angop, nesta altura já será possível ter o resultado do questionário enviado pelo Tribunal Supremo ao ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, arrolado no processo a pedido do advogado de defesa do réu Walter Filipe. O processo envolve, além de Walter Filipe, José Filomeno dos Santos, antigo presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola, Jorge Gaudens Pontes Sebastião, empresário, e António Samalia Bule, ex-diretor do Departamento de Gestão de Reservas do BNA. Os 4 réus respondem na Câmara Criminal do Tribunal Supremo por uma alegada transferência ilegal de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para uma conta no Credit Suisse de Londres, Inglaterra. A progressão de uma ravina na ponte do Camorteiro está a danificar a via e poderá cortar a circulação entre as zonas de Belas, Dangeré e Fubu, caso não seja feita uma intervenção nos próximos dias. O perigo está à espreita nesta ponte do Camorteiro em Talatona. A via está a ruir aos poucos e complica o trajeto dos automobilistas. Esse buraco aqui, se continuar assim, vai dificultar muito pela nossa viagem, ao sair do Dangeré para Talatona. Aqui, neste momento, grande transtorno, só tem que se passar na rotunda da Fubu, e mais só na rotunda da Fubu, essa via. Do que está em obra, já está de 2016, mas até agora nunca terminam. O problema também põe em risco os moradores desta zona, que dependem desta ponte para fazer a travessia da vala a pé de um lado para o outro. Essa ponte nos facilita bastante porque aqui, por exemplo, temos o SIAC, onde as pessoas têm tratado os documentos, é mais perto. E se desabar essa ponte será difícil para a gente, porque é muito transtorno, irmos para o Patriota, dar essa toda a volta. Então, aqui é mais perto, a pé podemos ir. Os pilares da ponte sobre esta vala perdem a resistência à medida que a corrente da água da chuva passa pelos mesmos. Preocupados com a situação, os utentes pedem a intervenção das autoridades. Agradeceríamos nossos governadores, ou nosso governador, que revesse essa situação. Os contentores de lixo postos na estrada e a lixeira ao longo desta via rodoviária representam outros transtornos para os utentes. E o engenheiro hidráulico Francisco dos Santos disse que é preciso refazer o leito do rio na ponte do Camorteiro para que tenha o percurso normal das águas, de modo a se evitar o corte da circulação entre as zonas do Belas, Dangeré e Fubu. Bom, na ponte do Camorteiro, concretamente, estão a ocorrer 3 fenómenos. O primeiro fenómeno é que a jusante da ponte do Camorteiro está a chegar 2 contribuições. Uma das águas provenientes do Talatona e outra proveniente do Catinton. A chegada dessas águas cria um movimento turbulento num determinado ponto, precisamente na parte a jusante da ponte, e este movimento turbulento impede a vazão ou a passagem da água a montante. Portanto, toda esta envolvência faz com que uma boa porção de água vai procurando espaço, portanto, para poder escapar daquele espaço. E esta luta turbulenta da convergência das águas de 3 pontos vai fazendo com que se arraste uma série de sedimentos que estão nas paredes, precisamente da ponte, dos 2 lados. E isso vai fazendo com que o dorso, a base da ponte, começa a escavar e a penetrar as águas precisamente para o interior. O que é preciso se fazer é o reperfilamento do leito do rio, para que a mesma capacidade de água que se produz a montante
tenha o seu percurso normal e depois, conforme disse antes, organizar a chegada das contribuições que vêm tanto da tubulação no lado direito como a tubulação no lado esquerdo. Portanto, em vez de vir de forma perpendicular, não é? Deveria vir de forma oblíqua, a fim de que as águas continuem com o seu percurso sem nenhum impedimento, precisamente naquele ponto fundamental. O Conselho Provincial da Juventude em Luanda lançou que prevê plantar mais de 7.000 árvores nos 9 municípios da capital até o dia 31 deste mês. De acordo com o seu presidente, Isaías Kalunga, a atividade está inserida nas celebrações do Dia Nacional do Ambiente e prevê ainda a realização de campanhas de limpeza e ações de formação da sociedade. O país celebra 31 de janeiro o Dia Nacional do Ambiente. Por ocasião da data, o Conselho Provincial da Juventude de Luanda lançou uma campanha que prevê a plantação de mais de 7.000 árvores nos 9 municípios da capital. Nós orientamos que todos os conselhos distritos urbanos, portanto, todos os 41 conselhos distritais de Luanda, vão, durante o mês, realizar campanhas de limpeza, vão realizar campanhas de plantação de árvore e também, portanto, vão realizar palestras com a perspectiva de podermos educar a nossa sociedade sobre os bons hábitos de termos que cuidar do meio ambiente. A organização, liderada por Isaías Kalunga, mobilizou mais de 5.000 jovens para esta campanha que se associa aos esforços do Executivo de preservação do meio ambiente. O distrito do Zango marcou o pontapé de saída. Zango, como ponto de partida, pelo facto de ser Zango um distrito urbano novo, mas talvez os mais populosos do país. Portanto, o Zango é um distrito que talvez já está aproximadamente a 1 milhão de habitantes e surgiu há pouco menos de 15 anos. Portanto, um distrito que surgiu muito rápido. Esta campanha prevê ainda a formação de jovens, sobretudo relativamente à importância da preservação do meio ambiente. Todo o distrito urbano, portanto, tem a missão de realizar uma campanha de limpeza, de plantação de árvore, mas também o distrito urbano, o Conselho do Distrito Urbano tem a orientação de realizar no mínimo uma palestra. Portanto, vai ser numa escola, ou numa igreja, ou num centro de formação, mas deve, de forma concreta, na palestra, formar os jovens. Não vamos realizar palestra para ir transmitir apenas informação. Nós vamos realizar palestra com a missão de formarmos a juventude e a sociedade de modo geral sobre a participação da juventude na preservação do meio ambiente. O Dia Nacional do Ambiente no nosso país foi instituído a 31 de janeiro de 1976, por ocasião da realização em Luanda da primeira Semana de Conservação da Natureza, na qual estiveram presentes delegações provenientes de Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Há muito mais para ver neste jornal depois desta breve pausa. Nós voltamos já. A Coco nasceu do desejo de dar uma melhor alimentação aos seguidores de bom gosto e qualidade máxima. Por isso, usamos ingredientes nacionais de altíssima qualidade escolhidos a rigor e produzidos por nós. O nosso pão é sempre fresco e feito por nós. A nossa carne é sempre fresca e de bois criados por nós. Qualidade, quantidade e bom preço. Um hambúrguer campeão. O Coco, feito a pensar em si. Instituto Superior Politécnico Ndunduma, a força de um rei. Nascemos para transformar e desenvolver a região Centro-Sul com qualidade e excelência para toda a Angola. Licenciatura em Agronomia, Direito, Psicologia Clínica, Engenharia Informática e Sistemas de Comunicação, Ensino Pré-Escolar e Gestão de Empresas. Junte-se ao compromisso e aposta no ensino de qualidade, investigação científica e a extensão universitária.
de 2020. Estamos localizados na cidade do Cuito, província do Bié. Contactos 928-544950, 995-334145. A minha vida é muito intensa. Entre espetáculos e viagens, há algo fundamental para mim, a minha saúde. Por isso, conto com o Plano Platinum mais VIP em Portugal. Com o Plano Platinum mais VIP, terá descontos de até 70% em serviços de saúde e bem-estar. Ligue já! 923 16 71 00. E se vai viajar, este plano dá-lhe acesso a descontos em hotéis e restaurantes em Portugal até 70%. Transporte grátis para o aeroporto de Luanda e acesso à sala VIP. Perceba agora porque levo sempre comigo o Plano Platinum mais VIP. Faça como eu, ligue 923 16 71 00. Nem vai acreditar. Tudo isso pago em kwanzas com descontos em euros. E as surpresas não param por aqui. Na adesão do Plano Platinum mais VIP, terá como oferta o Plano Mais Angola, para quando estiver em Angola. Com o Plano Mais Angola terá descontos em clínicas, dentistas e farmácias em Angola. Assim estou sempre protegido. Não perca tempo, ligue já, 923 71 00. Com estes dois planos aqui, a doença não me toca. Amor, há tanto tempo que eu te peço para me inscreveres numa faculdade, até agora nada. Mas eu achei que já tivesse te dito que eu te inscrevi no ISP Luena. Não, então fala-me dela. Instituto Superior Politécnico Privado do Luena. Tem para si ciências econômicas, jurídicas e humanas, engenharias e saúde. A partir de 20 mil kwanzas. Estamos na Rua Augusto Langula, bairro Nzage. Ligue 929-260-965. Expluena. Faça parte dessa grande família. Procura os óculos perfeitos? A Ocutala tem. As óticas Ocutala têm uma vasta gama de armações para todos os tipos de gostos e rostos. Tem as melhores lentes do mercado. Tem a equipa mais profissional e dedicada. Tem sempre uma loja perto de si. E será que tem também o melhor preço? Claro que sim. O que procura, a Ocutala tem. Estamos no Xami Nova Vida, Morro Bento, Quilamba, Benguela e Lubango. Ocutala, veja a vida com bons olhos. Preview. Uma vida para viver, anseio da pátria amada, declaramos paz na estrada. O destino é bem maior, vai sem pressa. Eu sou Igor Beza e desejo que você seja muito feliz. Por isso saia, cante, dance, só não se esqueça do bem mais precioso que você tem, que é a sua vida. Eu declaro paz na estrada. Simbo O Presidente da República garantiu hoje que regressa ao trabalho com energias renovadas depois de 12 dias de férias no país. Numa mensagem publicada na sua conta pessoal no Twitter, João Lourenço refere que o nosso país tem encantos maravilhosos que devemos valorizar. O Presidente da República defende na mensagem a promoção do turismo interno como contributo para a melhoria das infraestruturas hoteleiras e a qualidade dos serviços. E numa nota de imprensa, a Casa Civil do Presidente da República dá conta que o chefe de Estado deixa Luanda esta terça-feira com destino a Maputo para tomar parte no ato de investidura de Filipe Nyusi nas funções de Presidente da República de Moçambique. Filipe Nyusi foi reeleito no dia 15 de outubro último para um segundo mandato. Deputados da República de Moçambique foram investidos hoje em Maputo. O presidente Filipe Nyusi pediu consenso na discussão de matérias sobre a consolidação da paz e a descentralização política em curso naquele país. Uma quarta-feira, a 15 de janeiro, que Filipe Nyusi vai tomar posse como presidente eleito naquele que será o segundo e último mandato permitido pela Constituição, seguindo-se à formação do novo governo de Moçambique, depois de ter vencido as eleições gerais de 15 de outubro. O candidato do partido no poder, Filipe Nyusi, foi reeleito à primeira volta, com 73% dos votos.
Em segundo lugar ficou Soufou Momad, candidato da Renamo, com 21,88%, seguido por David Simango, líder do MDM, que não chegou aos 5%. Mas Momad e Simango não aceitam os resultados, já promulgados pelo Conselho Constitucional, considerando que o escrutínio foi marcado por graves irregularidades. Entretanto, os 250 deputados da nova Assembleia da República de Moçambique, eleitos a 15 de outubro do ano passado, foram investidos esta segunda-feira em Maputo. A Frelimo vai ocupar 184 assentos, a Renamo 60, cabendo apenas 6 ao MDM. Niusi pediu aos deputados consensos na discussão de matérias sobre a consolidação da paz e a descentralização política em curso no país. Este formato pode criar a percepção de que tudo será decidido pela bancada tida como superior, porque é maioritária. Mas esta percepção deve ser desconstruída através de um trabalho consistente, visando a criação de consensos sempre que possível. Felipe Jacinto Niusi conduz os destinos de Moçambique desde 2015, sendo o terceiro presidente eleito daquele país. Antes de se tornar presidente, Niusi ocupou entre 2008 e 2014 o cargo de ministro da Defesa. 89 soldados do Níger morreram durante o ataque terrorista realizado num quartel próximo da fronteira com o Mali. As autoridades locais informaram que pelo menos 63 terroristas também perderam a vida durante os combates. O primeiro balanço proveniente de fonte oficial dava conta de 25 militares mortos e de 6 outros feridos, bem como de 63 terroristas neutralizados. O balanço do ataque terrorista contra o posto militar avançado de Chinagoder aumentou com a descoberta de 58 novos corpos sem vida durante diferentes operações de patrulha, elevando assim o número dos mortos a 89. Os 89 corpos sem vida foram transportados, segundo várias testemunhas, para a Esquadrilha Nacional, onde foram sepultados no cemitério Carré des Martires. Nesta segunda-feira, os nigerinos estão sob choque devido ao novo balanço e à maneira como os soldados foram enterrados, na ausência dos seus respectivos membros de família. A 11 de dezembro último, 71 militares nigerinos foram mortos num outro ataque terrorista contra o seu quartel em Inat, não longe da fronteira com o Mali. Intervalo. Voltamos já. Simbo Estão abertas inscrições para o ano letivo 2020, de 6 a 16 de janeiro, no Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela. Ao seu dispor, licenciaturas em Ciências de Educação, Contabilidade e Administração, Direito, Ciências Políticas e Relações Internacionais, Arquitetura, Engenharia do Ambiente, Engenharia e Gestão Industrial e Engenharia Civil. Estamos abertos das 8 às 15 horas, no bairro do Compão, no Lubito, na Rua Silva Carvalho e na Catumbela do Luongo, junto às instalações do Odebrecht. Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela. O shopping da minha vida tem marcas exclusivas para oferecer, tem conforto e diversão com amor para mim. O shopping que me dá emoção e me faz feliz. As minhas compras são no Talatona Shopping, no Talatona Shopping. Tem cultura, tem serviços, tem no Talatona Shopping, no Talatona Shopping. O shopping da minha vida é, o shopping da minha vida é, o shopping da minha vida é. Talatona Shopping, o amor da nossa vida. O shopping da minha vida é. Já fizeram inscrição para a universidade? Ainda não, é que as propinas estão muito caras. É, realmente, estão mesmo muito caras. Muito caras? Isto Atlântida é a vossa solução, propinas a partir de 16.900 kwanzas. A partir de 16.900 kwanzas? É isso mesmo que você ouviu. Propinas a partir de 16.900 kwanzas. Temos para si Ciências Económicas, Jurídicas e Humanas e Ciências da Saúde. Estamos no Benfica, junto ao Lar do Patriota. Ligue 917-919054. ISPA Atlântida. O futuro começa aqui.
Olá, eu sei que já conhece a qualidade do Complexo Escolar Aurora Internacional, mas ainda assim vou falar-lhe sobre mais um bocado. Espaços amplos e estrutura moderna para o ensino primário, primeiro e segundo ciclos. Creche e piscina para os mais pequeninos. A nossa preocupação com a prática pedagógica é constante. Incentivamos o prazer pela busca de conhecimento. O seu filho merece o melhor. Seja Aurora Internacional. Mitex, conforto em minha casa. A nossa fábrica tem capacidade para produzir grandes quantidades de artigos têxteis para venda a retalho, quer seja na nossa marca Mitex, quer seja na sua própria marca. Temos um vasto conjunto de equipamentos especializados que nos permitem garantir um serviço de qualidade na produção têxtil. Temos capacidade de produzir e personalizar qualquer artigo têxtil. Crie a sua marca em grande estilo, com infinitas possibilidades de produtos. Mitex, conforto em minha casa. Se quiser formação com qualidade, procure o Instituto Técnico Privado BENDIZEC. Há mais de 20 anos a investir na sua formação. Tem para si análises clínicas, enfermagem, farmácia e fisioterapia, com professores qualificados, laboratórios e estágio. Atenção, propinas a partir de 14.600 kwanzas. Sito na Vila Alice, Rua Fernando Pessoa. Liga 912-438-977. Instituto Técnico Privado BENDIZEC. A primeira opção para a sua formação. O segredo está nas mãos de quem o faz. Somos uma empresa angolana feita com os padrões de excelência mundial. Faça a sua encomenda e descubra você mesmo o segredo de tanto sabor. Com sabor, doces e salgados mais saborosos não há. Lá lá! Simbo Estamos de volta e com o desporto. O 1º de Maio de Benguela está fora do girabola. O recurso apresentado ao Conselho Jurisdicional da Federação Angolana de Futebol foi julgado improcedente. Sendo assim, a decisão anterior do Conselho de Disciplina de desqualificação da equipa se mantém pelo facto de ter averbado 2 faltas de comparência. A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira pelo Conselho Jurisdicional da Federação, depois de ter recebido e apreciado o recurso do 1º de Maio de Benguela. Os argumentos não convenceram o órgão jurídico da Federação, que decidiu manter a punição de desqualificar a equipa do presente girabola. Fomos efetivamente hoje notificados daquilo que foi a decisão do Conselho Jurisdicional e, no caso, o interessado, que é o Clube 1º de Maio de Benguela, também já foi notificado e o Conselho Jurisdicional, na sua deliberação, confirmou a decisão inicialmente tomada pelo Conselho de Disciplina. E qual é essa decisão? É a falta de comparência com a consequente desclassificação e as outras sanções acessórias, que é aquele período de 3 anos sem competição e também o valor da multa que foi aplicado. Portanto, a segunda volta do girabola começa com menos uma equipa. Infelizmente para o futebol angolano, infelizmente para a festa que é o futebol, a segunda volta vai começar com menos uma equipa. O 1º de Maio ficará impedido de jogar o girabola durante os próximos 3 anos e vai ainda pagar uma multa avaliada em 3 milhões de kwanzas. E as reações a esta notícia, a este afastamento, você poderá acompanhar nos próximos serviços de notícias. Soram Maki foi hoje afastado do comando técnico do Wydad de Casablanca, do Marrocos. A notícia vem estampada hoje no site do clube, que não avança as razões do treinador, que já treinou equipas angolanas. O desafio com o Petro em Luanda para a Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol foi o último do treinador, que deixa a equipa em segundo lugar do grupo C, com 6 pontos, menos 4 que o líder Sundowns da África do Sul. Com o desporto nós ficamos por aqui. Você já sabe que pode continuar a enviar-nos ideias de reportagens. Utilize para isso o correio eletrónico alerta@tvzimbo.com. Faça um retrato do seu bairro, escreva a sua história e envie para nós.
Foi um prazer falar para si, ainda que atrasado. Um feliz ano novo. Boa noite. Até amanhã.